Eu hoje vou direto ao assunto e a temática que temos aqui é feitos para parecer com Jesus. É o tema que eu quero desenvolver hoje, seguindo o texto da carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 8, mais precisamente o versículo de número 29. Ora, quando a gente começa a vir o que Paulo escreve, e depois de Jesus, Paulo é o autor o autor de palavras, né? O que mais é conhecido no planeta. Depois do nome Jesus, o nome Paulo é o nome mais mencionado, em termos apostólicos, enfim, através dos ensinos cristãos. Veja que os escritos que temos, eu já falei aqui que ele inicia-se com Paulo. Os apóstolos levaram muitos anos até, Pedro, João, Tiago, até resolver escrever alguma coisa do que viver com Jesus. Paulo não. Já era da índole dele o estudo, a pesquisa, e mais do que isso, era um homem muito aprofundado, falava vários idiomas, e Deus o chamou para trazer o evangelho para os gentios. E ele precisou fazer todo um trabalho, um processo de releitura do Antigo Testamento. O que nós fazemos hoje aqui, que para alguns é tão simplório, né, o nosso trabalho, e principalmente para aqueles que estão dentro da religião, das denominações, que fazem muita defesa do contexto, do convívio denominacional, congregacional, porque há todo um jogo de interesse em querer as pessoas. Vocês todos que estão comigo sabem que eu não quero nada de vocês, não peço nada de vocês, e que a minha busca é edificar a alma de vocês. A minha busca é que vocês aprendam o Evangelho como o Evangelho é, para que sejam livres, verdadeiramente livres. Tem nesse processo, nas minhas orações e em todos os meus ensinos, tem a busca incessante de que essa liberdade seja tão profunda, mas tão profunda, que não haja nenhum laço na vossa alma, que a vossa mente seja totalmente livre, ao ponto de vocês nem se importar com o que o outro pensa, com o que o outro fala. Ainda que quem se importa tem ali uma cordinha ainda que amarra a sua mente à expressão, à linguagem, ao ato, ao dedo, ao corpo, à fisionomia do outro. E isso é um absurdo sem tamanho, a gente ser escravo, né, da face do outro. Não, não vou mais lá não, porque ele fez uma cara feia. Né? Ah, eu não quero mais saber de ir lá, porque ficaram olhando para mim. Porque eu já cansei de ouvir isso. Né? Tem um grupo que diz, não vou mais lá, porque quando eu estava passando, apontaram o dedo. Apontaram, o cara é escravo do dedo do outro. É um escravo mental, mas é. E eu penso que a pior de todas as escravidão é a escravidão mental. Porque é na mente que eu me sujeito às correntes, quer de pensamentos, de argumentos, de cultura, de ideologia, ou mesmo as correntes que podem me prender fisicamente. Então, a escravidão, ela inicia-se na mente. E, infelizmente, a maioria de nossos irmãos, e quando eu falo nossos irmãos, eu estou pensando em todo aquele que professa Cristo como seu Senhor e Salvador. Independente da denominação religiosa, independente de onde ele vai, eu penso que a maioria é escravo porque aqueles que lideram os escravizam. Os escravizam com um evangelho que não é evangelho.
Um evangelho que não é puro, é um evangelho misturado. Jesus falou assim, assim e tal, e mais isso. Ao ponto deles colocar assim, a salvação, eles atrelam, tá? A salvação é o resultado da tua fé em Jesus e a obediência à nossa igreja. Eles não dizem que a salvação é o resultado único da tua fé em Jesus. Porque se disserem isso, te libertam. Se disser que o evangelho é suficiente para a tua salvação, teu desenvolvimento, teu crescimento, e é suficiente para te alimentar até o último dia teu aqui nessa terra, e por fim, ainda te eternizar, te levar para todo sempre, para junto do Senhor, se eles te disserem isso, tá, mas é só o evangelho? É só o evangelho. E você entende, quando eu falo de evangelho, é só a mensagem que o Cristo anunciou e que os apóstolos espalharam, entre eles o irmão Paulo. Então, eu venho a essa casa constantemente para libertar dessas amarras, tirar essas amarras. Esse é o meu único objetivo aqui. Ao passo que, quando você vai olhar a congregação denominacional, eles têm outros objetivos por detrás. É o recurso que eles podem arrecadar de vocês, é todo um conjunto de coisas para te prender ali, não deixar você sair dali, porque se você sair dali, você dificilmente vai ver um pastor dizer assim, não, vai lá visitar outro lugar, vai lá, congrega aqui terça, e sábado, domingo, terça, sexta, quinta, vai onde tu quiser. Eles têm um medo disso, porque vai que você vá e goste. E alguém pode perguntar, tá, irmão, se nós formos e gostarmos, se você gostar de verdade, e você entender que o que te servem lá é superior ao que te sirva aqui, você tem mais é que ficar mesmo. Se você encontrar um evangelho que vai além desse que nós pregamos, eu acho que é um anátema pregando. É um réu de juízo pregando. Porque o evangelho que te servimos é o evangelho genuíno. É aquele que está escrito, é aquele que está aqui sem acréscimo, sem nenhuma intenção, nenhuma filosofia humana em conjunto com ele. Não. E neste ponto, eu sou sim um fundamentalista. O que vale é o que Jesus falou. O que vale é o que os apóstolos trouxeram para nós, firmados em Jesus. E, nesse contexto, eu deixo de lado até aquilo que o apóstolo diz, digo eu, não o Senhor. Porque o apóstolo também fala isso, não fala? Tem as coisas que ele fala em nome do Senhor e tem as coisas que ele diz, digo eu. E quando ele diz, digo eu deixo de lado. E, de fato, se você for observar, já não serve para nós. Já não tem por que seguir aquilo. Porque ele estava falando em uma época totalmente diferente de hoje. Entendeu? E hoje vai ter coisas que eu, digo eu, não o Senhor. E aí talvez sirva para alguns desta época. O que ali na frente não vai servir para mais ninguém, porque a época será outra. E é uma visão da pessoa que está falando aquele evangelho. Certo? Ora, então, a minha busca, eu estou falando tudo isso aqui para resumir. Nós não queremos nada de vocês a não ser a grande liberdade que há em Cristo Jesus. Nossa busca maior é que Jesus liberte cada um de vocês que estão aqui e que vocês sejam muito felizes, entende? E que saibam viver, que aproveitem a vida. Claro que quando eu digo aproveitem a vida, dentro dos padrões crísticos, que é um padrão maravilhoso de seguir. É um padrão que pode ser exercido em qualquer lugar. Você jamais vai passar vergonha seguindo Jesus. Se seguir algumas doutrinas religiosas, você vai passar vergonha. Vai arrumar confusão, vai tudo. Mas se seguir Jesus, se você for e eu for, nós formos conforme a imagem do Cristo, nós não passaremos vergonha. Nós seremos bem-sucedidos. Até o mais indouto entre nós vai se sair muito bem se seguir as palavras de Jesus, se seguir Jesus, se amar Jesus, se colocar em prática todo o ensino de Jesus. E é neste aspecto que Paulo, então, ele traz
o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 29, quando ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. É sobre esses versículos que eu quero discorrer hoje à noite, só um pouquinho. Eu não posso ficar muito tempo em pé. Então eu vou discorrer um pouquinho. Entendeu? Primeiro, o versículo começa dizendo que aqueles que dantes conheceu. Esse versículo aqui, na verdade, ele vai falar sobre o que nós somos, desde quando somos, entendeu? O propósito para o qual fomos criados. E ele vai se juntar a um contexto em Romanos que diz que, por fim, pelo que somos e pelo propósito que fomos criados, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Olha que coisa extraordinária. Tudo vai contribuir para o nosso bem. Às vezes é difícil de ver isso. Às vezes o nosso primeiro olhar parece que isso não é bem assim. Como que a dor contribui? Como que a lágrima que eu derramei contribui? Como que a perda contribui? Como que os obstáculos da vida contribuem para o meu bem? Mas o Paulo, ele vai definir tudo isso dentro do propósito do nosso chamamento. Nós só vamos entender essas coisas a partir do momento que nós compreendemos como Deus fez tudo já dentro de uma visão presente. Para Deus, sempre é presente. Deus não está no tempo. Deus não ocupa o espaço-tempo. O tempo está em Deus, mas Deus não está no tempo. Olha que coisa interessante. É diferente. Ele criou o tempo por causa de nós, por causa da nossa mente tão pequena. Nós somos tão pequenininhos que ele teve que criar o tempo para nós regermos a nossa vida e distinguirmos entre dia e noite, e para que existisse um calendário que nós pudéssemos fazer algumas contas e conhecer a limitação dos nossos dias aqui na Terra. Enfim, ele deu um jeito de a nossa mente poder ter o mínimo de raciocínio individual, com livre-arbítrio. Essa é a grande realidade. Para que a nossa consciência pudesse se estabelecer no corpo. Senão nós não conseguiríamos. Entendeu? Haja visto que é só tirar nós do corpo e já a gente fica meio perdido ali do lado de fora. Todos aqueles que saíram do corpo, alguns se confundiram tanto que já não sabiam mais se estavam no corpo, se estavam fora do corpo. O Paulo falou isso. Ele disse, quando Deus me tirou do corpo, né? Eu estou aqui parafraseando o Paulo, por óbvio, ele usou palavras diferentes aqui. Ele quis se omitir de dizer foi eu, mas no fim acabou dizendo que era ele. Entende? Mas quando Deus me tirou do corpo, eu fiquei meio que perdido aqui. Eu não sabia se estava no corpo, se estava fora do corpo, e agora até hoje não sei falar. Se ele me pegou com o corpo e tudo, me levou lá em cima e mostrou e revelou as coisas de lá, ou se foi o meu espírito que foi, o meu corpo ficou. Olha, eu estou totalmente perdido nessa área. Dentro do tempo de Deus, do Kairos, é sempre um presente maravilhoso. É um presente constante e por isso Deus pode falar das coisas futuras, porque o futuro é só em nós. Ele revela as coisas que ainda vão acontecer, porque para ele já é. Já é. Agora, com o estudo da física quântica, as pessoas falam que todos estamos, os cientistas, né, falam que todos estamos dentro de uma onda quântica e que o tempo, e já começa a falar isso, tá? Que o tempo é ilusório. E que tudo está dentro da mesma onda quântica. Em outras palavras, a Bíblia traz muito claramente que tudo está em Deus. Essa onda que ele chama lá, o cientista, nada mais é do que o Criador de todas as coisas. Tudo está nele. Tudo está nele. Não é que está escrito também a respeito do Cristo de Deus? Que por ele, por meio dele
e para ele são todas as coisas. Olha que coisa grandiosa. Eles estão aí, entende? Cavoca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o Senhor aumenta uma medidinha de visão, de fé em alguém, e ele alcança um pouquinho mais. E aí diz, descobrimos a essência da vida. Tão longe, tão longe. Para nós, né, claro, dentro do conceito humano, física quântica, fala em física quântica, o que é isso? Vácuo quântico, entendeu? Vai vir agora aí a tecnologia quântica, nós vamos passar, tudo é quântico. A maioria até fala e não sabe nem do que está falando, porque a maioria das pessoas falam, mas não pesquisam o que estão falando. Falam palavras que não entendem e de coisas que não conhecem. Olha só, a gente tem que pelo menos buscar o conceito daquilo, para que tenha um pouquinho de ideia do que está falando. E aí, quando a gente adquire esse pouquinho de ideia daquilo que se está mencionando, a gente acaba navegando e vendo, poxa, eu achava Deus magnífico, como cantamos nas canções, grande é o nosso Deus. Mas nós nem fazemos ideia o quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus, ainda ficou pequena a coisa. Ainda ficou tão pequenininho, é tão mais. E nesse aspecto, Paulo, ele recebeu de Deus várias revelações. Você sabe que não dá para investigar Deus. Não tem como investigar Deus. Por isso eu peguei nojo pela palavra teologia, que teo, Deus, e logia, estudo, o estudo de Deus. Não tem como. Como é que vai se estudar Deus? Não tem como. Não se conhece a Deus por pesquisa, por estudo, não dá. Só conhece a Deus aquele para quem Deus se revela. Não tem como conhecer a Deus se Deus não se revelar. E quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós falamos de uma pessoa para quem Deus se revelou. Você sabe a história dele. Paulo era um perseguidor de cristãos. Zeloso da religião farisaica, religião judaica, uma das grandes religiões do judaísmo, o farisaísmo. E os fariseus eram homens zelosos, caprichosos da lei, fundamentalistas, radicais, entendeu? É verdade que Jesus deu muitas palavras duras para os fariseus, mas para aqueles que eram hipócritas entre eles. Por outro lado, Jesus teve amizade com vários fariseus. E olha que coisa interessante, porque tinha os fariseus que não eram hipócritas, eram zelosos mesmo, caprichosos de tudo aquilo que faziam para servir a Deus. O Paulo, quando vai falar um pouquinho do seu testemunho, ele diz, olha, segundo o farisaísmo, eu era um homem irrepreensível. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que é você ser uma pessoa que não tem como repreender você em nada, você não errar em nada? É desse sujeito que nós estamos falando, antes dele conhecer Jesus. Então, segundo a seita dos fariseus, eu era irrepreensível. A doutrina dos fariseus, eu era irrepreensível. Não tinha que tocar em mim. Tudo que era ensinado, eu fazia. Olha que coisa. Não é à toa que Deus vai se revelar para esse homem. Esse homem amava Deus. E ele diz que quando ele saiu perseguindo cristãos, ele o fez porque achava que estava fazendo algo para Deus. Ele disse, esses cristãos aí, porque a notícia que veio para ele era, esses cristãos estão acabando com a doutrina de Deus. Eles estão acabando com o judaísmo, eles estão acabando com o farisaísmo. Esses cristãos eles são adeptos daquele Cristo, e isso tudo aí é problema. E quando começa a sair ordens, Paulo, que era um promotor público, ele mesmo foi a Damasco para prender cristãos e os arrastar para a prisão e puni-los
porque estavam contra a lei de Deus, contra Deus. Então ele faz isso por um zelo, ele não está fazendo isso por uma vingança fria. É um zelo, é um capricho. E Jesus, sabendo do coração, conhecendo o coração, aparece para o Paulo, lá no caminho de Damasco, e se revela para ele. Ninguém aqui dessa terra ia conseguir convencer Paulo. Ele era zeloso demais para alguém convencê-lo que ele estava errado. Que tudo que ele tinha aprendido não era a realidade daquilo que a própria Escritura do Antigo Testamento revelava. Que passaram para ele uma visão equivocada da lei de Deus, dos profetas, dos salmos, do Cântico dos Cânticos, do Eclesiastes, das crônicas, e que tudo que ele conhecia e dominava do Antigo Testamento, a visão era míope, a visão estava equivocada. Jesus, sabendo disso, disse: mas esse sujeito é bom. Esse sujeito aí, porque aquele que dantes conheceu. Aquele que conheceu o Paulo antes do Paulo executar essas coisas. Antes do Paulo nascer. Antes do Paulo estar ativo nesse zelo. Sabia que aquele sujeito seria bom e importante para o evangelho. Para a evangelização. É aí que Jesus aparece para ele. E se revela para ele. Você está vendo? Não dá, não tem como conhecer Deus a não ser pela revelação do próprio Deus. Se Deus não se revelar para nós, se Ele não for nos convencendo de quem Ele mesmo é, nós não o alcançamos. Ora, Paulo recebeu depois desta revelação do conhecimento de Deus, ele recebeu muitas outras revelações a respeito de Jesus, muitas outras revelações a respeito do relacionamento humano com o Senhor. E ele chega a esse ponto de escrever a carta aos Romanos e inserir na carta aos Romanos evangelho puro de Jesus. E dentre tudo que ele insere revelação que nenhum outro apóstolo teve. Ele diz: olha, Deus nos conhece muito antes de nós nascermos, ou seja, nós somos conhecidos. Ele diz: aquele que de antemão conheceu. De antemão, antes de nascermos, ele nos conheceu. Antes de a mãe está com sinais da gravidez. Ou eu diria até mais, muito antes da relação conjugal. Deus nos conheceu. É extraordinário. Nós somos uma realização direta do desejo divino em seu próprio conhecimento. Sabe quando você começa a desejar algo e você começa a planejar na sua mente como vai conquistar aquilo, como vai fazer aquilo, como vai adquirir aquilo, como você vai fazer para ter aquilo que você está desejando? Foi assim com Deus. Ele planejou cada um de nós. Cada um de nós. Por isso ele nos conhece não de forma superficial, não mais ou menos. Ele nos conhece profundamente. Profundamente. E isso significa que ninguém está aqui por um acidente. Sim, sim. O salmista já pronunciou isso e disse: quando eu era uma substância ainda informe, um fetozinho, tá? No ventre da mãe, Deus já conheceu. E ele disse: se tu me entretecesse, eu tenho a forma que eu tenho
porque tu trabalhaste em mim lá, quando eu ainda era uma substância sem forma. Olha que coisa maravilhosa. E isso então pode nos dizer, ó, nenhum de vocês, nem eu, nem vocês, nem aqueles que estão nos ouvindo em casa, nenhum de nós é um acidente. Sabe, aquela pessoa que nasceu de um estupro. Você sabe que tem vários casais que querem filhos e não têm. Casais legais, casais que têm recursos, entende? E pagam médicos, especialistas e não conseguem ter um filho. E aí você às vezes se pergunta, e como é que aquela menina, aquela mulher foi estuprada e engravidou? Você está entendendo? O ato do estupro é odioso, pavoroso, horrível, não deveria nunca existir. Ele é um fruto da maldade humana, da inconsequência humana, da inconsciência. Mas aquele bebezinho lá, é um fruto da vontade divina. Sim, nada é sem permissão de Deus. Nada. E tem um detalhe, o Salomão disse, quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Então, tem coisas que Deus fez torto. Tem coisa que foi... E detalhe, se você aprofundar o pensamento nessa área, existe uma resposta interessante. Por que ele fez torto? Nossa compreensão não chega lá. Mas o tortinho testa os que se acham direito. Não é incrível que pessoas saudáveis, pessoas fortes, pessoas com energia, passam o tempo reclamando, criticando, entende? E não glorificam a Deus. E de repente você vê alguém com um braço só, uma perna ou sem perna, alguém todo tortinho, glorificando a Deus e agradecendo. Eu um dia chorei sozinho quando eu estava em casa. E eu estou passando para procurar algo e veio no meio da propaganda um videozinho. E era um senhor. Ele devia ter aí os seus 45 para 50 anos. Ele tinha o braço direito, era todo torto, mas não era assim, meio tortinho, ele era todo torto. O outro braço ele não tinha. Um pé era grudado aqui, no quadril. E a outra perna também era toda torta. E ele, por óbvio, não tinha como trabalhar. Mas ele estava sentado, botaram ele numa calçada e ele, assentado ali na calçada, ele tocava um instrumentinho com a ponta do pé e um chacoalhinho com aquela mão toda torta assim. E ele cantava hinos. Cantava hinos com uma voz incrível. Quem passava chorava. Chorava de emoção. O seu feito tocava corações. Você entende? Aquele que nos chamou também nos capacitou. Se você observar, os que têm alguma deficiência, nós, diante deles, somos mais deficientes. Você já parou para ver? Que você me diz de uma pessoa que não tem os dois braços, mas que vive feliz e faz a sua comida com os pés. E a sua casa é toda limpinha.
tudo brilha, não tem sujeira lá. Eu conheci. E faz todas as coisas, cuida do seu filhinho, tem filho, e não tem os 2 braços. E é mais feliz do que muita gente do que eu conheço. Então, para tudo tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por óbvio, eu não consigo alcançar os limites dos propósitos divinos, mas eu consigo compreender parte. E o pouquinho que eu compreendo me faz amar a Deus em qualquer condição, em qualquer hipótese, em qualquer situação. Então, ninguém está aqui por acidente. O Paulo diz que, primeiro, então, nos conheceu. E conheceu antes de nós chegarmos aqui nessa terra. Segundo, ele nos predestinou. É interessante. Aqueles que conheceu também os predestinou. E aqui é interessante. Para irmãos, então alguns ele predestinou para a salvação e outros não. Não é isso que está dizendo. O que o Paulo está dizendo é: Deus conheceu a todos nós antes. Todos nós. Desde o mais malvado até o mais generoso e bondoso de todos os seres humanos. Foi conhecido antes de chegar aqui. Você entende? Antes dele colocar a sua face para ser vista pelos outros olhos, ele já era conhecido de Deus. E porque Deus os conheceu, todos chegaram aqui zeradinho. Um espírito puro. Não nasceu ninguém nessa terra com maldade. Não chegou ninguém aqui fora do Éden. Todos chegaram no grande jardim da existência, o Éden de Deus, o paraíso divino, cercados de anjos. Todos chegaram aqui com anjos em sua volta. Até aquele pequenininho que a mãe botou numa sacolinha e abandonou ali na lata de lixo. Nem ele tem razão para reclamar, porque logo em seguida passou alguém e chorou ao vê-lo ali e o abraçou. Recentemente vi uma reportagem de um bombeiro passando perto de um container desse de lixo e escutou um chorinho e foi achando até que era um bichinho. E quando chegou lá, estava numa caixinha um bebezinho recém-nascido. Ele pegou e tirou e começou a chorar. Começou a chorar. Daquele momento em diante, ele passou a ser o anjo daquela criança. O anjo divino que passou a abraçar e querer, pediu a guarda da criança. Olha só. E passou a cuidar. A criança está amparada. Você entende? Deus o conheceu antes dele chegar aqui. E o predestinou. Que coisa maravilhosa. Essa palavra pode causar até estranheza. Alguns pensam que isso está definindo predestinação fechada. Ah, não, agora esse é salvo, esse é perdido. Não! Deus não quer que ninguém se perca, mas é longânimo para conosco, esperando e aguardando pacientemente que cada um de nós se volte para Ele e busque a Ele, e quem o buscar o achará. Maravilha! Você entende? Só que Ele também queria que nós tivéssemos o livre-arbítrio, que nós tivéssemos o direito de escolha. Deus está procurando quem o ama. Porque não é possível ser amado quando o amor é forçado. Não tem amor forçado. O livre-arbítrio dado a nós tem por finalidade encontrar aqueles que amam a Deus.
Se eu não tenho livre-arbítrio, eu não posso amá-lo, eu sou obrigado a amá-lo. Se não tem livre-arbítrio, logo eu sou obrigado a fazer o que tem que ser feito. Mas não, eu posso até odiar Deus. E que incrível! Eu odeio Deus e me alimento da terra que Deus criou. Eu odeio Deus e eu tomo as águas que Deus criou. Eu odeio Deus e até digo que ele não existe. Quando trata-se de ateísmo, ele não existe. Eu o odeio, eu tenho nojo dessa palavra Deus, mas eu dependo dele para tudo, porque nada é sem ele. Veja que ele não me amassa, não me destrói, não manda raio para acabar comigo. Ele me tolera, ele me suporta, ele me ama. Ele me ama. Independente do que fazemos, deixamos de fazer, Deus nos ama. E qual é então esse propósito? Qual é o propósito que Deus tem para conosco? Ora, por certo, não é simplesmente que a gente viva aqui na terra ganhando dinheiro, acumulando patrimônio, correndo atrás de prazeres. Não, não é esse o propósito. Aquele que nos conheceu de antemão e nos predestinou, não nos predestinou para nós ficar aqui correndo atrás da matéria, porque todos nós que estamos aqui sabemos que tem algo muito mais elevado do que a matéria. Entendeu? Tem algo muito superior ao patrimônio, muito superior ao dinheiro, muito superior até à própria saúde. Até a própria saúde. Tem algo que é transcendental em nós. E isso está dentro de todo o propósito divino. E qual é o propósito? Sermos conforme a imagem de Jesus. Olha que coisa interessante. O Paulo diz só, todo o propósito é que Deus criou todos e ele vai premiar aqueles que no seu livre-arbítrio, na matemática divina, escolhem fazer o bem. E para que entendam a prática do bem, ele mandou Jesus, que é o protótipo, o primeiro, o primogênito de muitos irmãos. Olha que coisa interessante. É o exemplo, é o irmão mais velho que diz, olha, vocês querem agradar o pai é assim. O pai é desse jeito. O pai, ele gosta dessas coisas desse jeito. Olha, o pai, ele fica todo feliz quando a gente age dessa maneira. E aí Jesus escolhe agradar o pai. Ele foi o único de todos os humanos que despertou palavras públicas do pai que dizem, esse é o filho em quem eu tenho prazer. Esse aí é o filho que me dá prazer, que me agrada. Ouvi-o, escutai-o. Olha que coisa extraordinária. Jesus. Então, o Paulo diz, olha, tudo que Deus conhece de nós e o propósito que Deus tem para nós através de predestinação é nos levar a uma elevação espiritual para que cada um de nós seja conforme a imagem de seu filho Jesus. Veja que coisa interessante. Eu separei alguns itens aqui que vou passar bem rapidinho, só eu anotei para não esquecer. Porque, como assim? Eu vou imitar Jesus. Eu coloquei, ser parecido com ele no seu caráter. Como é que é o caráter de Jesus? Ele perdoava ao invés de guardar rancor. Ele acolhia todos que eram rejeitados, ao invés de rejeitar. Ele servia em vez de buscar ser servido. Só aqui nós poderíamos passar a noite avaliando. Entende? Isso significa que eu estou ali no trânsito, ao invés de xingar quem me xinga, reagir com raiva, responder com impaciência, eu devo ter um equilíbrio. Devo ter um equilíbrio. Suportar, tolerar, deixar para lá.
Ao invés de retribuir com ofensa com ofensa, eu devo ficar tranquilo. Tá bom, amigo, tá bom. Desenvolver esse caráter em nós. Na sequência, ser parecido com ele na forma de amar. Como é que era o amor de Jesus? Se Deus me predestinou você para ser conforme a imagem de Cristo, eu preciso saber como é que era o amor de Jesus. Como é que Jesus amava? Primeiro, o amor de Jesus era o amor que não escolhe quem merece. Quando nós escolhemos quem merece, nós somos egoístas. Porque pode ver, quando eu escolho alguém que merece é porque ele me agradou, porque ele me faz bem, porque ele está todo correlacionado com os meus ideais, com a minha busca, com o meu querer. Isso é egoísmo. Jesus não tinha egoísmo. Jesus amava mesmo aquele que o traía, aquele que o ofendia, aquele que o roubava. Entendeu? Mas como eu vou amar o ladrão agora? Não, eu vou amar o ladrão, sim, repudiando as atitudes dele. Entendeu? Jesus, quando precisou dizer para as pessoas a verdade que liberta, ele falava as verdades quando precisava. Tem gente que pensa que amar é ficar fingindo que está contente. Não. Jesus, quando não estava contente, ele dizia que isso não estava legal. Quando não era da coisa certa, ele dizia que não estava certo. Quando alguém pedia para Jesus uma coisa que estava em desarmonia com a realidade, com a verdade, Jesus simplesmente dizia: não, meu filho, isso aí não, estou fora. Entendeu? Não tem nada com isso aí. Não boto a minha mão nisso aí. Não dou palavras a respeito disso aí. É só você ler o evangelho que você vê. Mas ele não deixava de amar. Ele não deixava de amar. Assim como ele continuava amando mesmo aqueles que, em sua evangelização, rejeitavam a palavra dele. Nós temos o caso lá do jovem rico que Jesus deu os conselhos e ele ficou muito triste e virou as costas para Jesus e foi embora. E está escrito assim: e Jesus o amou. Ele foi embora, não ficou com Jesus e Jesus o amou. É mais ou menos as pessoas que vêm aqui, depois desaparecem, vão para outro lugar, não aparecem mais. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amá-los. Eu tenho que amá-los. De vez em quando eu encontro um, aí diz: não, estou indo lá em tal lugar por causa disso. Dou um monte de explicação como se devesse alguma coisa para mim, não sabe ser livre. Entendeu? Há um monte de explicação. Sim, meu amigo, tranquilo. Fico feliz que tu estás bem. Fico feliz que estás congregando. Entendeu? Para mim é o suficiente. Eu não vou ser um Adilson menor se os irmãos deixarem de vir aqui. Eu não vou ser diminuído em nada se alguém me deixou. Por óbvio, eu amo essa pessoa, vou sentir sua falta. Contudo, isso não vai me abater em hipótese alguma. Eu, com muito respeito e com muito amor, se todos vocês forem embora, eu vou continuar servindo a Jesus do meu jeito, entendeu? Com tudo que Jesus me deu. Eu não vou ficar desviado, como diz na Assembleia, nem desgarrado, como diz na Batista, nem outra coisa qualquer que alguém diga, desigrejado, como está agora na moda. Não. Eu vou congregar lá em casa, eu, aqui, os meninos, né, os netos e outros amigos que vão aparecer. Nós vamos estar juntos, reunidos. Um amor que não escolhe só quem merece. Um amor que constrói pontes ao invés de muros. Por que eu vou ficar inimigo de um irmão que saiu daqui e foi lá para a Assembleia? Por quê? Eu não. É uma escolha dele, ele gostou de ir lá, tem saudade de ir lá, gosta de todos aqueles ritos e eu respeito. Você entende? Não, vou criar uma muralha agora, é da Assembleia, eu não dou a paz do Senhor. Não tem a paz do Senhor. Igual o irmão que ia no culto no ar livre, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus e os ouvintes com uma boa tarde. Não tem paz para os outros, só para os dele.
Você está entendendo? Tudo errado. Não, é um amor que constrói pontes, que não vê barreiras. Eu não vejo a igreja de Jesus só aqui. Eu seria muito idiota se eu fizesse isso. Entendeu? Mas eu vejo a igreja de Jesus espalhada aí na terra, né? Coisa grandiosa, gloriosa. Ora, isso significa que nós devemos viver para servir, não apenas para ser servido. Nós devemos desenvolver o hábito de servir, de ajudar, quando um vizinho precisar, quando alguém carece de socorro, o faminto pede pão, quando nós vemos o que está ali com frio, nós devemos cobri-lo, não devemos nem deixar de vir pedir, entendeu? Está ali o vizinho, a gente vê uma movimentação estranha. O que houve aí, vizinho? Não, a minha mulher está passando mal, quer usar o meu carro, quer que eu leve, o senhor quer que eu vou lá no hospital com o senhor, entendeu? Nós precisamos ser pessoas que servem. O mundo só será melhor se aparecer mais servos de Deus servindo a humanidade, realizando as obras de Deus. E as obras de Deus é amar, abraçar, ajudar, socorrer, abençoar. Entendeu? E não só os nossos, não. Não só os nossos, todo aquele que precisa. Ser parecido com ele também na esperança. O Charles, hoje à noite, iniciou dizendo, agradecer até quando a gente está enfermo e tal. Ora, Jesus está em conexão com o Pai, mesmo diante da cruz. E ainda na cruz, em meio às dores, na iminência da morte, na tortura dos algozes, na perseguição dos adversários, no espetar dos cravos, no romper da carne enquanto a lança está ultrapassando, ele está em total comunhão com Deus, orando por perdão, abençoando. Ele não está ali dentro de um clima de querer destruir. Ele via além do sofrimento, enxergava a vida eterna, enxergava para além desse mundo. Então nós precisamos adquirir. Deus quer que a gente aprenda isso. Deus quer que a gente tenha isso, seja conforme Cristo. Para concluir, o Paulo diz assim, e por que Deus quer isso? A fim de que ele... Por que Deus colocou Cristo como o primogênito? Entendeu? Para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o primeiro entre muitos irmãos que Deus quer acolher no seu reino. Vê se você me entende. Deus quer que haja mais Cristos na terra. O grande propósito divino é aperfeiçoar-nos para que mais pessoas parecidas com Jesus vivam aqui. Deus não nos escolheu para nós ficar aqui cantando, toda terça nos encontrar, e aí aqueles rituais religiosos, fazer festinha, cafezinho, churrasquinho, ceinha, entendeu? Não. Deus quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, com o propósito de formar uma grande família. E que essa grande família glorifique a Deus e ajude a implantar na terra o reino de Deus. Que essa grande família se expanda de tal maneira que possa ser implantado aquilo que nós conhecemos na escatologia do Antigo Testamento como o reino milenial de Cristo. Que a ferocidade seja tirada e que a mansidão vá dominando os povos. Que as guerras sejam extintas e a paz inunde os corações. Para alguns isso parece utopia, mas não é. Isso vai acontecendo à medida que em nosso rosto, e aí quando eu falo em nosso rosto, é que na imagem do que somos, nós venhamos a revelar Jesus. Que nossos atos, gestos e ações sejam relacionados com Cristo.
que nós não precisamos, não venhamos a precisar a dizer para ninguém, eu sou um cristão. Mas que as pessoas olhem para nós, isso aí deve ser um cristão. Isso aí deve ser um seguidor de Jesus. Que as pessoas olhem as nossas atitudes, o nosso comportamento, entendeu? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Não é como a igreja ensinava lá atrás, tem que parar o lazer, viver só no monte orando, jejuando todo dia, entendeu? Não pode usar nenhuma roupa da moda, tem que ficar tudo como soldado, né? Usar tudo o mesmo cabelo, tudo a mesma roupa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com atitudes, com comportamento, com ações. Não importa a roupa que você usa, importa o gesto seu diante do próximo. De repente, entendeu? Você está ali, uma roupa totalmente indecorosa para o ambiente, mas quem te ouve diz, quando eu olhei achei uma coisa, mas agora que falei com essa pessoa, aí tem coisa boa. Tem um brilho aí, tem uma glória aí, tem algo bom aí, tem uma graça que emana dessa pessoa aí. Você está entendendo? E também não importa se a roupa que tu estás seja aquela mais chique que existe, os ternos mais caros, os sapatos mais bonitos, ou os vestidos e roupas das irmãs, aquelas mais caríssimas. Se você tem dinheiro, você tem mais que usar mesmo. Você está entendendo? Isso também não é demérito. Não, pelo contrário. Só que quando você falar que todos reconheçam humildade, que todos reconheçam amor, que todos reconheçam misericórdia, longanimidade, bondade, benignidade, que se dependure em volta de ti o brilho e a glória do fruto do Espírito. Olha que coisa extraordinária. Esse é o segredo. É isso que Jesus quer de nós, ou que Deus quer de nós, porque Jesus era assim. Jesus era assim. Jesus ia lá na casa do rico, porque tem pobre que tem raiva de rico. É inveja. Pobre com raiva de rico é invejoso. Entendeu? O desejo dele é que queria ter tudo aquilo para ele. Entendeu? Mas aí, como é todo atrapalhado, não sabe administrar, nunca ficou rico, tem inveja do rico. E acha que o rico está... aos olhos de alguns crentes pobres, rico é condenado só por ser rico. Entendeu? Eles se esquecem que Jesus era rico. Entendeu? E que se fez pobre por amor de nós. Se fez pobre aqui tornou-se humilde, colocou-se na altura de qualquer um, entendeu? Se comunicava com qualquer pessoa, agia e entrava na casa de qualquer um que convidasse. O pobrinho lá convidava, ele ia lá. Não estava nem aí. Não precisava de segurança, nada. Ele ia sozinho, se fosse preciso. Teve alguns que ele visitou sozinho. Tá? Teve outros que ele levou tudo junto. Mas não como guarda-costas, só como aprendizes. Eu vou lá. Nivaldo me convida para ir lá na casa dele. Eu digo, Nivaldo, eu vou, mas vou levar o Jair, vou levar o Chat, vou levar... Não, pode trazer, Adilson. Entende? É o que faziam com Jesus. Não era fácil não, Rosete. Não tem aquele caldinho de peixe lá? Era para mais 12 no mínimo. Entendeu? E aí, tem gente que já nem me convida, não. Quando convido o Adilson, tem muita gente junto. Entende? Não faz mal. Aí eu vou noutra casa que me convida. Entende? Mas aí você vê ele lá na casa do príncipe da sinagoga, você encontra ele lá na casa da viúva pobre, você encontra ele lá na casa dos órfãos, Marta, Maria e Lázaro, você vê ele lá na casa do jovem, na casa do velhinho, você vê ele em tudo quanto é lugar. E você vê ele até se assentando com aqueles que viviam na beira da rua. Entendeu? E em todas essas coisas, o que emanava dele era graça e glória, misericórdia, amor, bondade. Era o que emanava dele. E o que Deus chama a nós é para nós sermos iguais. Não existe cristianismo se nós não nos adaptarmos ao caráter de Cristo, se nós não agirmos conforme Cristo. Por óbvio, você pode fazer um exame, e eu também faço em mim, e nós podemos concluir o seguinte, poxa, mas eu sou tão falho, eu tropeço tanto, mas ele não se trata disso. O que se trata é, vai evoluindo, vai crescendo, vai melhorando. Não te conforme em ser hoje o que tu era ontem.
Não olha para você e diz assim, não, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você é algo maior que você nem enxergou ainda. Você é alguém melhor do que você pensa. Eu já pensei que eu era matador, eu já pensei que eu era bandido, eu já pensei que não tinha nenhuma condição de eu melhorar de vida, eu já pensei que eu não podia sair do estágio em que eu estava. Eu não enxergava. Mas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, veio e abriu um facho de luz no meu caminho. E eu entendi, eu posso ser diferente, eu posso mudar, eu me apego com Deus e Deus transforma a minha vida. Oh, glória a Deus! E eu fui transformado. Essa última versão minha, que é a que vocês estão vendo hoje, é uma versão evoluída, muito melhor, muito mais cheia de graça, de glória, muito mais cheia de luz do que era a minha versão primária do primeiro dia do encontro com Jesus, que já era uma boa versão. Porque eu era ruim mesmo quando não tinha Jesus. Mas passaram-se os anos e eu tenho visto todos os dias, é de glória em glória, de fé em fé. Diariamente eu vou enxergando essas coisas. E como eu amo a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais prazeroso é. Quanto mais os dias vão passando, se não tem como ter uma métrica para isso, mas eu diria assim, eu sou mais crente hoje, eu tenho mais fé hoje, eu estou mais capacitado hoje, eu enxergo mais hoje. Hoje é melhor do que todos os dias que já passaram. E isso me leva a uma outra instância do caráter de Cristo, a esperança. Porque o cristão é esperançoso. O cristão vive na esperança do porvir, do dia de amanhã, não o dia de amanhã pelo dia de amanhã, mas do dia que o Senhor vai fazer nós transitar do corpo mortal para o imortal. Oh, glória a Deus, daquilo que Ele tem preparado para nós. João, quando foi enxergando essas coisas, chegou nessa dimensão, ele disse, olha, aquilo que Deus tem preparado para nós não dá para entender. Não se compara com as coisas que nós temos aqui. Se já é prazeroso lembrar, meditar em toda a promessa divina, imagina usufruir dela por completo. Oh, glória a Deus. Eu tenho que encerrar. Quero concluir dizendo para você que Deus nos ajude, que sejamos cada vez mais alguém que o mundo enxergue Cristo. Para que o mundo seja melhorado pela nossa presença. Para que esse mundo aqui precisa de melhoria em várias áreas. E que nossa presença contribua. Que Deus, através de nós, melhore o planeta, as pessoas, a vida. Não se alegre com a tua capacidade de simplesmente dizer o que você sente. Alegre-se com a capacidade de você dizer algo que leva o outro a refletir. Não se regozije com a sua ousadia de dar palavras duras para o outro. Regozije-se com a capacidade de você corrigir o outro com as palavras de Cristo e ele ainda te agradecer porque você corrigiu. Essa é a lógica que temos que seguir. Ser conforme Cristo. Eu espero que eu tenha feito você alcançar esse entendimento e que você navegue, leia capítulo 8 total, capítulo 8 de Romanos. Pare um pouquinho sobre capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Tá bom? Leia em casa, reflita mais, mergulhe mais, pense mais. E o que eu abri aqui, o que eu falei aqui é só uma chavezinha chamando você e eu para aprofundar mais. Que Deus nos ajude a ser o que é para nós ser. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor?
agradecê-lo pelos ensinos deixados pelo irmão Paulo e pedir ao Senhor que a gente consiga alcançar essa vida, essa imagem que em nós, cada um de nós, possa revelar Cristo. O irmão Moisés, ele está pedindo oração aqui, e aí eu me uno a ele. Oração pela nossa irmãzinha Helena, a nossa anciã. Ela vai ter que passar por outra cirurgia. Eu era para ter visitado ela, não deu, Moisés. Eu precisava de visita. Passei uns diazinhos lá na cama, umas 2 vezes lá no trabalho com o Davi, mas tive que voltar correndo. As dores estavam me torturando. Então não consegui ir lá. Mas vamos orar nessa noite pela nossa irmã Helena. Pedir a Deus que dê saúde à nossa irmã. Né? Tem aqui uma previsão de cirurgia, mas Deus pode fazer com que também não precise. Eu lembro de um dia que a minha mãe recebeu um diagnóstico e tinha que tirar um pedaço do nariz. O médico disse, olha, é um câncer, vai ter que tirar, tal. E ela foi para casa e pediu oração. Pediu oração, orou, nunca precisou tirar. Está aí, fez 80 anos, está lá. Ela conversou com Deus. E eu creio nessas coisas, tá? Eu creio que Deus é maravilhoso para nos fazer restaurar a saúde. Né? Então vamos falar com Deus, agradecer por essa noite e logo em seguida